Boa tarde, meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe a todos, né? Hoje eu quero deixar uma experiência aqui para os irmãos que eu tive no dia 21 de setembro de 2023 com o Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para os irmãos, se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com mais irmãos, que eu creio que Jesus também, da mesma forma que Ele fez comigo, Ele vai falar com você também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dia 21 de setembro de 2023, fazia aí mais ou menos aí uns 6 meses, né, atrás, né, no ano de 2023 ali, que eu venho ali sendo tentado, né, pelo orgulho, né. Eu creio que o inimigo, ele tentou muitas das vezes colocar, né, orgulho no meu pensamento, né, eu querer ser melhor do que as outras pessoas e dentre mais outras coisas, né. E eu vinha pedindo para Deus, falei, Deus, eu não quero ser orgulhoso, né, eu quero ter o mesmo sentimento quando eu me converti, quando eu tinha com o Senhor, né? Me ensina, me ajuda, Senhor. E Deus me mostrava, meus irmãos, ali na palavra, muitas vezes no monte também, né? Deus me dava a palavra no monte contra, né? Isso daí, o orgulho, né? Uma das palavras que Deus me deu no monte foi assim, no monte, tinha um trilho, né? Para ir, né? E para baixo tinha um buraco, e para cima, algo muito alto, né? Uma montanha, que era tipo um vale aqui, onde nós íamos lá no monte. E aí Jesus falou ali claramente comigo, falou assim, ó, permaneça nesse trilho. Não desça para baixo para você voltar no pecado, na lama, né? Que era tipo um brejo, né? Não desça aqui para baixo não, para você não voltar no pecado. E também não queira subir aqui para cima, para você não ser orgulhoso. E naquele dia eu preguei essa passagem também no monte. E dentre outras passagens da Bíblia também, que tem contra o orgulho, né? Que no final do vídeo a gente pode até falar delas. Mas o que eu quero deixar hoje aqui, né? Nesse vídeo é a visão que eu tive de Jesus, né? Que eu tive uma visão com Jesus dentro de um sonho. No dia 21 de setembro de 2023, era numa quinta-feira, na madrugada, eu acordei 3h16 da manhã. Eu acredito que o sonho foi por volta das 3 horas da manhã, né? E naquele sonho eu estava dentro de uma igreja, que eu não sei onde era dentro de uma igreja, estava mexendo num aparelho dentro da igreja, sentado num banco. E eu estava mexendo no aparelho, tentando desligar esse aparelho, só que eu não sabia qual aparelho que era, se era celular ou qualquer outro tipo de aparelho. E esse aparelho estava atrapalhando ali, né? Eu estava tentando desligar ele e não conseguia. Aí até que eu consegui desligar, aí começou o culto, aí todo mundo virou, estava virado para lá, que todo mundo virou para cá, para assistir o culto, né? E aí ali um pastor começou a pregar, que eu também não sei quem que é, o pastor que pregou. E eu sentado naquele culto ali ouvindo, aí de repente, quando acabou a mensagem, começou a oração de imposição de mãos. E esse foi um sonho, no dia 21 de setembro de 2023, né? Eu estava sonhando. E ali eu estava ali o pastor começou a orar por imposição de mãos, juntamente com mais os outros irmãos que estavam ali na igreja. Então várias pessoas se levantaram e começaram a orar nas outras pessoas por imposição de mãos. E teve um senhorzinho, a igreja tinha banco para frente e tinha banco do lado virado para cá também, né? E o púlpito era ali na frente. Aí assim, teve um senhor aqui do lado do meu direito que falou assim para mim, e você não ora por imposição de mãos? E ali no sonho eu era muito usado, né, por Deus, né? E eu falei assim, tipo com um tom de humildade, né? Falei para aquele senhor, falei assim, não, hoje eu só estou observando só. Mas eu falei isso para um tom de humildade, mas no meu pensamento, dentro do sonho, foi tão real o sonho que até eu pensava. Eu lembro que eu pensei assim, vou olhar aqui para a esquerda para ver se alguém fala alguma coisa, né, para me elogiar, né? Aí no que eu pensei, eu olhei para a esquerda, assim, ó, uma mulher que eu também não sei quem que falou assim, você só está observando, você é usado por Deus. Aí sabe, aquele negócio de encher o ego, né? Dentro do sonho, irmão, então foi muito real o sonho. Aí de repente o pastor, aí eu lembro o pastor Paulo, né, o apóstolo Paulo, que é o nosso pastor, ele chamou fez uma fila lá de várias pessoas, de 2 em 2 assim, né, tinha nessa fila. E ele pediu, Johnny, vai lá e ora por esse povo aqui. Aí eu peguei, no sonho, eu abri os braços assim, ó, abri os braços assim e fui para cima deles assim, orando desse jeito. E fazia assim, ó. E as pessoas que estavam com espíritos malignos, elas começaram a cair. E as que iam ser batizadas com o Espírito Santo não caía. Então eu tive o discernimento que ali, quem não caía, ia ser batizado com o Espírito Santo.
E quem caía era porque estava com os demônios. E tinha uma pessoa ali também e estava resistindo. Aí eu fui para cima dela, né? E ela caiu, não resistiu. Aí eu separei as pessoas que estavam em pé das que estavam deitadas. E comecei a orar pelas que estavam em pé. E quando eu comecei a orar por elas, o menino, ele começou a ser batizado com o Espírito Santo, mas de uma forma diferente. Ele fazia assim, ó, ele abria os braços e vinha tipo um aviãozinho assim, ó. E vinha andando assim, né? E vinha até ele chegar perto de mim assim. Ele chegou perto de mim, eu falei assim, o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? Ele abriu os olhos assim, olhou para mim. Aí ele olhou para trás assim, ó. Aí ele falou assim, eu estou vendo. Aí eu peguei e olhei também, né? Eu já estava olhando para lá, né? Ele estava aí de frente para mim. Ele olhou para trás e eu olhei para o alto, assim. No que eu olhei para o alto, de uma altura mais ou menos de uns 5 metros, mais ou menos, de uns 10 metros de distância, eu vi Jesus vindo assim, ó. Jesus parou assim, ó. Um manto, só que o manto que eu achei estranho, né? Porque normalmente é branco, né? Mas era um manto azul clarinho, um azul tipo, um pouco mais escuro que o céu. Um manto azul claro assim, ó. Cobria até tudo, assim, as pernas dele, aqui os braços, né? Eu lembro do rosto de Jesus certinho. E tanto é que eu vou até colocar na capa desse vídeo o rosto de Jesus, a qual foi uma menina, em outro país aí, ela, nos sonhos lá, numa visão que ela teve lá, ela desenhou o rosto de Jesus. Então era o mesmo rosto que aquela menina viu, que chegou um jardineiro próximo naquela menina, falou assim, ó, eu sou aquele que você quer desenhar. Então ela desenhou o rosto e colocou Príncipe da Paz. Então era o mesmo rosto a qual aquela menina, né, que desenhou aquele quadro, era o mesmo rosto que eu vi. Aí o Jesus apareceu assim, ele estava com um manto azul, né, claro, como eu já disse. Os cabelos assim eram um pouco, meio grande assim, não era rapado igual o meu assim, era maior, um pouquinho assim, ondulado, e moreno claro, mais escuro que eu assim, moreno. E o rosto dele assim, não tem nem como explicar, assim, era uma paz assim, era igualzinho aqui. Talvez eu vou colocar bem na capa desse vídeo. E ele tinha uma barba assim, uma barba não cheia, né? E ali eu peguei, olhei para Jesus e pensei assim, comigo, dentro do sonho eu pensei, eu lembro como se fosse hoje, o sonho tão real, não esqueci até hoje. E eu pensei assim, será que é um holograma que eu estou vendo aqui, né? Aí eu falei assim, vou ajoelhar aqui, se ele aceitar a adoração, porque é Jesus. Aí eu peguei e ajoelhei, no que eu ajoelhei, ele fez assim com a cabeça assim, ó, Jesus, ó. Aí eu falei, aceitou a adoração, né? Aí eu peguei e falei com Jesus ali, me ajoelhei e falei com Jesus, falei, Jesus, eu não quero ser orgulhoso, não deixa eu ser orgulhoso não. Aí Jesus, meus irmãos, deu uma risada tão assim com amor que não tem como explicar. Ele deu uma risadinha assim e ele virou o rosto para o lado assim, ó, para esse lado esquerdo dele, né? E sumiu. E não falou nada, ele não falou nada. Ele só deu uma risada com amor, mas foi uma risada com um amor tão grande que eu não tenho como explicar, não tem um ser humano na terra que deu aquela risada dele. E ali eu peguei e falei para o menino, você viu lá a visão? Ele falou, eu vi. Aí eu perguntei para o apóstolo Paulo, né? Falou, apóstolo, e o senhor viu? Ele falou, não vi. Aí eu peguei e acordei. Ele sumiu, Jesus sumiu, eu acordei. Mas foi tão real esse sonho, foi tão real. E quando eu acordei, foi por volta das 3h16 da manhã, né? Eu até liguei para o apóstolo, falei para ele o que aconteceu, chorei também, fui orar, irmãos, fui orar. Orei ali naquela madrugada, das 3 e pouco até umas 4 e pouco, 5 horas, não lembro. E eu fui orar a Deus, né? E depois disso daí, eu abri um jejum. Nesse dia mesmo, na quinta-feira, eu já estava com o propósito de abrir um jejum já, né? Já estava já com esse propósito. Eu abri um jejum em prol da salvação da minha mãe e do meu padrasto, né? Para que Deus salvasse a minha mãe e o meu padrasto. Eu abri um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Aqueles jejum igual dos ninivitas, né? Que eles fizeram lá também um jejum sobre arrependimento, e o povo se arrependeu, né? Então, é um jejum de arrependimento para minha mãe e para meu padrasto, para que eles pudessem ser salvos. Então, na meia-noite, quando eu abri o jejum, eu fui ajoelhar no chão meia-noite, para abrir o jejum, né? E ali Deus começou a falar comigo. Jesus começou a falar comigo. Eu coloquei tudo no papel, o que Jesus começou a falar comigo. Como não ser orgulhoso? Como? Porque eu estava lutando já fazia meses atrás, que eu não quero ser orgulhoso, Senhor, né? Então, até tem aqui, ó, que eu marquei tudo no papel, como não ser orgulhoso na presença de Deus.
Eu marquei tudo no papel aqui. Está escrito na Bíblia também, só que talvez a gente é difícil, né, de nós ler a palavra, mas a gente talvez não entende na hora, né? Então aí Jesus começou a falar comigo. Tipo assim, ó. Quando você for orar, né? Você vai orar. Se você estiver orando com a intenção no coração que as pessoas ficam sabendo que você é um homem de oração, é um sentimento de orgulho. Então é melhor você não orar perto das pessoas ou fechar a porta do teu quarto e orar em secreto. Se você for lá na igreja orar e com esse sentimento, ou no monte, você vai no monte e fica lá postando vídeo com esse sentimento, eu quero postar vídeo aqui para as pessoas saberem que eu sou um homem de oração, sou um homem de monte. É orgulho. Jesus não se agrada com isso, não. Jejuar, a mesma coisa. Você vai jejuar, você tem que ungir a cabeça, né? Com o óleo e não se mostrar triste perante as pessoas, para que as pessoas não saibam que você está em jejum. Então, se você jejuar e ficar mostrando para as pessoas que a intenção no coração, para que as pessoas saibam que você é um homem de oração e de jejum, não vira nada. É um sentimento de orgulho, né? Dentre outras coisas, Jesus começou a falar para mim também sobre os pregadores, sobre os cantores que vão nas igrejas pregar, que vão nas igrejas cantar. Pregadores que vão lá pregar. Eles vão lá pregar, mas não com a intenção de ganhar almas, com a intenção de receber o salário, de dinheiro, de ganhar dinheiro, das pessoas abençoar eles. Você vai lá na igreja lá e fica lá, um monte lá, levantando dinheiro, só com essa intenção. A intenção sua não é ganhar almas, a intenção sua não é batismo com o Espírito Santo, a intenção sua não é cura, a intenção sua não é libertação, a intenção sua não é transformação das pessoas, não, mas é dinheiro, tanto pregadores como cantores. Então, é orgulho. Essas pessoas, Jesus, ele conhece o coração, ele vai julgar, ele conhece a intenção do teu coração, como conhecia a intenção dos corações dos fariseus, dos saduceus, ele conhecia. E ele repreendia os fariseus somente pela intenção do coração. Eles nem precisavam falar nada, Jesus ia lá e repreendia, somente pela intenção do coração deles. E ali Jesus começou a falar comigo e eu fui anotando, né? Abrir igreja, por exemplo. Tem muitas igrejas sendo abertas, tá bom, é uma bênção, né? A palavra de Deus sendo pregada para todo mundo. Mas se um pastor está abrindo uma igreja com a intenção no coração de tomar as almas da outra igreja, né? Ou disputa, rivalidade com outro pastor, é um sentimento ruim. E Jesus está vendo tudo isso daí. Se está com essa intenção, é melhor não abrir igreja. Ou repreender, falar, está repreendido em nome de Jesus esse pensamento que está acontecendo na minha vida. Mas se você abrir a igreja com esse pensamento, você não vai prosperar. Você pode até dar certo, mas você vai para o inferno. Você não vai ir para o céu. Então a intenção tem que ser boa. A intenção, primeiro, que Jesus tem que falar para você para abrir uma igreja. Jesus tem que falar contigo. E também, né? Você não ter essas intenções malignas, ruins, né, no coração. E aí Deus começou a falar, né? Um exemplo mais também. Sair da igreja. Por que você está saindo da igreja? Eu saí da igreja porque o pastor estava no pecado, não quis se arrepender, né? Eu saí porque eu comecei a ser usado por Deus e me expulsaram. Talvez você começou a ser usado por Deus e te expulsaram da igreja. Beleza. Tranquilo, não querem mais, estão boicotando você, né? Você sai sem raiva da pessoa, sem ira, né? Sem contenda, sem outros motivos malignos, né? Aí motivos maus que Jesus foi falando para mim. Eu saí porque não gosto daquele irmão. Eu saí porque falaram mal de mim. Algum motivo assim, então que é um motivo mau. Então, irmãos, nós temos que, qual a intenção do nosso coração, né? Quando a gente fazer algo. Então Jesus me ensinou muito, através desse sonho, que foi nesta data que eu falei, e também quando eu abri esse jejum, Jesus me ensinou muito a não ser orgulhoso, e para a glória de Deus eu aprendi. E na Bíblia também fala, né, para você, sobre orgulho. Lá em Mateus capítulo 6, fala da ajuda dos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para ser visto por eles, né? Fazerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa com o Pai Celestial. Portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Então, o que Jesus está falando assim? Quando você for dar uma esmola para a pessoa, você não tem que ficar anunciando, falando, jogando no YouTube, para as pessoas verem que você está ajudando as outras pessoas, não. O que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Aí Jesus começa a falar também sobre a oração. Quando você for orar, vai no teu quarto, fecha a porta, ora no teu pai em secreto. Não estou dizendo que você não pode ir no monte no orar, porque Jesus ia para o monte orar. Não estou dizendo que você não pode ir no templo orar, se Jesus orava no templo também.
Mas qual que é o motivo? Por que você está indo lá orar? Por que você está orando no seu serviço? Para todo mundo ver que você é homem de oração ou para que as pessoas sejam abençoadas por Deus? E o jejum, como a gente já também falamos. Então, Mateus capítulo 6 fala sobre o orgulho bastante. E a gente não entende muitas das vezes, né? Quer ver outra passagem também que fala sobre o orgulho? Em Mateus capítulo 20, versículo 21, que fala sobre a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela se aproximou, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, prostrando-se, fez um pedido. Jesus, no teu reino, permita que um filho meu assente à sua esquerda e o outro à sua direita. Aí Jesus fala assim, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está pedindo. Poderás vocês tomar o cálice que eu vou tomar? Aí eles falam, sim, poderemos. Aí Jesus fala, não, com certeza, vocês vão tomar sim o mesmo cálice. Mas entre sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim, compete ao Pai, é o lugar que estão preparados pelo Pai. E ali Jesus começa a repreender eles, fala assim, ó, não é assim entre vocês aqui na terra. Nos governadores, os presidentes, são assim. Um manda mais que o outro, mas entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser maior tem que servir. Então, nós devemos ser iguais aqui na terra. Eu tenho que ser igual ao outro meu irmão. Ninguém é maior do que ninguém, não, irmãos. Ninguém. E ali é um sentimento de orgulho, Jesus ensinando as pessoas a não ser orgulhoso. Satanás caiu lá do céu, ele foi expulso do céu por causa do orgulho. Você acha que ele não vai tentar levar muitas pessoas também a cair também por causa do orgulho? Ele vai tentar levar o máximo de gente possível. Não são todos que são tentados pelo orgulho, mas aqueles que ele quer, vai ser tentado. Meus irmãos, eu fui assim, Deus me deu um dom assim de libertação e de cura. Eu comecei a ser usado na área da libertação e na área da cura. O inimigo quis colocar muitas das vezes na minha mente que eu era maior, que eu era melhor do que o meu pastor. E eu repreendia isso aí. Eu não aceito isso aí não. E Deus falava comigo, essas passagens aqui, ó. Deus falava comigo. Só que eu estava lutando, e eu não queria aquele sentimento na minha mente. Mas o inimigo estava tentando colocar. Então, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, não. Eu sou igual a você. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou melhor do que você, não. Não é porque eu estou lá pregando na igreja e uma pessoa traz lá um copo de água para mim que eu sou melhor do que aquela pessoa, não. Porque se não tivesse uma pessoa que trazesse o copo de água, se não tivesse uma pessoa que cuidasse do som, como você ia fazer tudo sozinho? Então a sua mão não é melhor do que o seu pé. O seu pé não é melhor do que o seu olho. O seu dedinho mindinho, aquele qual você não dá nada, não é melhor do que a sua orelha, do que a sua boca. Ou seja, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E todos nós somos iguais. Todos nós precisamos um dos outros. Mas aquele que quer ser o melhor, seja servo. Então usa a sua mão para abençoar, usa seu pé para levar a palavra de Deus para outras pessoas que não têm a palavra de Deus. Então Jesus falou muito forte comigo e eu agradeço a Jesus por esse sonho e dentro desse sonho essa visão que eu tive com ele. Eu achei estranho a veste azul de Jesus, só que eu fiquei sabendo num vídeo que um homem, ele é venezuelano, um pastor, ele também caiu no avião e teve umas experiências com Jesus e com os anjos. E lá apareceu também, da mesma forma, um homem lá com as vestes azul, que eu creio que era Jesus, né? Então, tem essa passagem aí também, né? Tem esse homem também que teve essa experiência com Jesus. Então, meus irmãos, era isso que eu queria deixar para os irmãos. Você que gostou desse vídeo, né? Se inscreva no canal que eu creio que vai ter mais vídeos aí, mais para frente, muito abençoados por Deus, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com mais irmãos, em nome de Jesus, se você gostou da palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz do nosso Senhor Jesus.